pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando e estudando para o vestibular. Bom, na aula de hoje nós vamos finalizar a nossa unidade número 8 da apostila, que é sobre as paisagens naturais do globo. Bom, na aula de hoje nós vamos ver as principais características sobre a zona tropical, sobre a sua vegetação. Vamos ver também os climas e as vegetações de algumas outras áreas, as extrazonais. Bom, como é de costume, eu deixarei 3 exercícios propostos para vocês na sala do Class, deixarei um resumo de toda a nossa aula também, e também vamos fazer um exercício resolvido no final da nossa aula de hoje. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos relembrar alguns assuntos da aula passada. Bom, a gente viu as principais características sobre a zona polar e a zona temperada na parte da sua vegetação. Vimos também que a vegetação da zona polar ela pode ser dividida em 2 grandes áreas, a zona ártica e a zona alpina. Nós vimos as principais consequências, as principais características do derretimento das calotas polares. Vimos que o planeta ele se divide em 2 zonas temperadas também. Vimos o porquê que nas zonas temperadas as folhas elas caem durante o inverno. As florestas nas zonas temperadas, elas estão quase extintas, fizemos um breve debate sobre este assunto também. E eu também citei lá no final da nossa aula que alguns países, principalmente da Europa, estão reflorestando algumas das suas áreas. Bom, dando início à nossa aula, nós vamos ver as principais características sobre a zona tropical. Lembrando que aqui eu trouxe para vocês as principais características climáticas da zona tropical. Lembrando também que este assunto vocês têm na apostila de vocês, lá na apostila número 1, e também vocês têm lá no Class os arquivos da nossa aula gravada. Então, caso vocês não lembrem, vocês têm alguma dúvida sobre estes assuntos, vocês podem acessar todo este material que está lá disponível para vocês. Aqui agora eu trouxe algumas características gerais, tá bom? Como por exemplo, que na zona tropical ela sofre influências das massas de ar quentes tropicais, equatoriais principalmente durante todo o ano. A gente viu também que os índices pluviômetros é na média entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. A gente viu que as chuvas, ela tem uma distribuição não uniforme durante todo o ano. Também vimos que as estações do ano, ela resume em 2 principalmente. Uma mais chuvosa e quente no verão e a outra mais seca no inverno. E as médias térmicas, é de 26 graus e também apresentam baixa amplitude térmica anual. E agora 2 características um pouco mais recentes, que vocês não viram na aula passada, que são as florestas, elas são formadas pela sua alta densidade, com formas densas e exuberantes, como a floresta amazônica, e as vastas redes hidrográficas, com rios caudalosos e perenes, que são reabastecidos constantemente pelas chuvas, Lembrando, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida de algum termo, volte naquela aula passada, que está disponível, consulte a apostila também, que está todo explicado estes assuntos. Apresento para vocês agora as 2 figuras, uma aqui do globo terrestre e suas zonas, e um outro, o mapa mundi, onde se localiza a zona tropical. O primeiro, pessoal, que é o globo, que nós temos aqui, o que nos interessa para essa aula é a zona tropical, é esse laranjado aqui. Ou seja, a zona tropical, ela está principalmente sobre a linha do Equador, e ela vai daí no caso da linha do Equador até o Trópico de Câncer, e também em sentido norte, e agora em sentido sul é da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio. Então são essa faixa laranja que nos interessa mais, Ela vai de 0 graus até 22 graus. Tanto sentido norte como sentido sul. Já no outro mapa, pessoal, nós temos o mapa mundi e nós temos a característica, a localização onde que se encontra a zona tropical. Ou seja, nós temos nessas áreas onde que está o azul mais escuro. Então, nós pegamos a parte central
de toda a África, pegamos parte da América do Sul e parte da América Central também. Então, nós temos a Índia, alguns países da Ásia e aqui algumas regiões também da Oceania, né? Então, essas são as principais localizações da zona tropical. Vamos ver agora, então, sobre a vegetação nas zonas o quê? Tropicais agora. Então, essas áreas de vegetação, elas são classificadas em 3 grandes tipos: as úmidas, as semi-úmidas e as pouco úmidas. Vamos ver agora as características de cada uma delas. Bom, nas áreas úmidas, a principal vegetação é a Mata Atlântica. Então, essa área da Mata Atlântica, ela é menos densa do que as florestas equatoriais, porém ela tem uma variedade de biodiversidade maior do que as florestas equatoriais. Um exemplo de floresta equatorial é a floresta amazônica. Então, pessoal, não se confunda. Floresta equatorial, nós temos o quê? A floresta amazônica. Floresta úmida na zona tropical, nós temos o quê? A Mata Atlântica. Já nas áreas semi-úmidas, a vegetação ela é típica de climas tropicais, como a savana. Ela constitui-se principalmente por uma vegetação herbácea, ou seja, as suas árvores são distantes uma das outras. Um exemplo, pessoal, aqui no Brasil, ele é o cerrado. Se fosse, por exemplo, lá na África, nós iríamos chamar o quê? De savanas. Lembrando que savanas, elas é o quê? O cerrado brasileiro. Então, essas são as áreas o quê? Semi-úmidas. Já as áreas pouco úmidas, elas encontram o quê? Aonde? No estepe, formada por vegetação rasteira, xerófilos, o quê? Ela se adapta, pessoal, à escassez de água, ou seja, são áreas que nós temos o quê? Pouca precipitação, né? Então, as próprias plantas, elas se adaptam durante este período, de longo período ou curto período, tá bom? É uma vegetação que descontínua e esparsa. Essas duas imagens que eu coloquei para vocês é um exemplo que de vegetação tropical brasileira. Então, vamos classificar de novo. Então, áreas úmidas, semi-úmidas e pouco úmidas. Áreas úmidas, nós temos o quê? A vegetação da Mata Atlântica. Áreas semi-úmidas, pessoal, nós temos o quê? O Cerrado brasileiro. E as áreas pouco úmidas, nós temos o quê? As vegetações rasteiras ou também as vegetações descontínua, ou seja, aquelas vegetações que mais esparsas. Vamos agora refletir sobre as consequências do desmatamento das florestas das zonas tropicais. Ou seja, eu faço uma pergunta para vocês estarem refletindo. Quais são as consequências do desmatamento do cerrado, da Mata Atlântica? O que está fazendo com o nosso planeta? Quais são as consequências para mim, para vocês, para as futuras pessoas que vão morar no nosso país, ou seja, nossos filhos, nossos netos? Quais são as consequências que nós estamos deixando para eles? Quais são as consequências desse negacionismo sobre o aquecimento global? Quais são as consequências desse negacionismo também sobre as queimadas, que não vai prejudicar o clima, não vai prejudicar os índices de pluviosidade sobre uma determinada área? Quais é o negacionismo das florestas, que querem sim derrubar as florestas, querem queimar para a expansão agrícola, para a expansão da pecuária sobre o nosso território? Por que algumas pessoas não estão mais protegendo? Porque muitas pessoas criticam as ONGs que protegem as nossas florestas, a nossa biodiversidade, que é tão rica ainda sobre a Mata Atlântica, como eu mesmo falei, e algumas outras áreas sobre o território brasileiro que ainda é desconhecido. Nós não conhecemos a totalidade da Mata Atlântica, não conhecemos toda a área do Cerrado. A gente não sabe ainda o que pode acontecer conosco se essas áreas elas forem o quê? Excluídas, se elas acabarem um dia sendo extintas. Aqui eu trago uma reportagem para vocês que diz que as queimadas estão impactando diretamente a vida
do nosso planeta. Ela está diretamente afetando outras áreas também do nosso planeta. Queimar, excluir uma área de uma floresta, de uma zona tropical, não é simplesmente eliminá-la. Você está prejudicando também as zonas polares, o derretimento das calotas polares também. Você está aumentando o índice de poluição. Como que umas pessoas negaram aquela data no ano passado, onde o dia virou noite? Como que isso pode acontecer? Dizendo, afirmando que isso não vai nos prejudicar. São Paulo, especificamente a cidade de São Paulo, o dia virou noite na faixa de 3, 4 horas da tarde. Temporais cada vez mais fortes. Cada vez nós vemos mais também secas em determinadas áreas, onde que 10, 15, 20 anos atrás nós tínhamos chuvas regulares. Então, pessoal, a partir deste momento, eu peço para vocês fazerem uma reflexão, porque isso pode ser um tema de uma redação. Isso pode ser um tema de uma questão interdisciplinar que possa aparecer na sua prova. Então, nós temos que refletir cada assunto que nós colocamos para vocês não terem nenhuma surpresa durante o vestibular, principalmente da UEL. Dando continuidade à nossa aula, agora, saindo daquela fase que nós estávamos falando sobre as principais características sobre as zonas tropicais, tanto o clima, a gente citou algumas características e também falamos sobre sua vegetação, agora vamos ver a parte sobre o clima e a vegetação das zonas extrazonais. Então, nós vamos ver sobre o clima desértico, né, suas principais características. Então, nós temos que lembrar primeiramente que no Brasil não temos o clima desértico, mas sim a área do semiárido. Então, o semiárido brasileiro, que fica lá na região nordeste, nós temos aqui no Brasil. Alguns cientistas, eles já afirmam, né, a partir dos seus estudos, que futuramente o Brasil pode sim constituir em uma área, né, principalmente a área do sertão nordestino, acabar se transformando em uma área desértica. Mas na atualidade ainda nós não temos essas características. Vamos ver agora juntos as principais características sobre o clima desértico, né? Ou seja, a área desértica. Ou seja, essas são umas áreas que têm uma elevada amplitude térmica, né, e as temperaturas elas são altíssimas durante o dia. Ou seja, durante o dia ela pode chegar a mais de 40 graus nessas áreas e chegar à noite, as temperaturas chegar a próximo a 0 graus ou até mesmo menos que 0 graus. Por isso nós temos uma grande amplitude térmica, né? Os desertos frios, né, que também eles são chamados, eles são encontrados no Ártico e na Antártida também, né, pessoal? Lembrando, como nós já falamos em algumas aulas anteriores, essas são duas áreas que nós não temos uma grande quantidade de precipitação de chuva, mas sim de neve. Por isso que são chamados de desertos frios. Na América, existe sim as áreas desérticas, né, que pode ser encontrado no litoral do Chile, do Peru, regiões da América do Sul e também no deserto da Califórnia, que pertence à América do Norte. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês darem uma olhada o mapa mundi. E esses pontos, pessoal, onde que nós temos esse vermelho mais escuro, são as áreas do quê? Em deserto. Então, nós podemos ver, né, a partir deste mapa, que as áreas onde se encontram os maiores desertos estão sobre o quê? A África, principalmente, né? Existem alguns pontos aqui na América do Norte, como acabei mesmo de citar a sua localização. Aqui também sobre América do Sul, temos lá também sobre Austrália, né, a Oceania.
também nós temos algumas partes aqui do Oriente Médio. E essas áreas onde que está esse vermelho um pouquinho mais claro, ou seja, o rosinha, são as áreas que já estão em fase de desenvolvimento, ou seja, são as áreas que estão aparecendo já a área desértica. É o que os cientistas e os pesquisadores, pessoal, eles estão dizendo que pode acontecer aqui no nosso território também, lá na área do sertão nordestino. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora as principais características do clima desértico. E eu aqui separei para vocês os 4 principais itens, que é a pluviosidade, as temperaturas, a vegetação e sobre os animais. Sobre a pluviosidade, pessoal, ela existe uma quantidade de chuvas muito baixas, né? Muito escassas também, né? O que faz o clima desértico em algumas áreas serem o quê? Áridas, né? E o índice de pluviômetro nessas áreas não consegue ultrapassar os 200 milímetros por ano. Por isso que nessas áreas nós temos o quê? Poucos rios, temos poucos lagos, poucas áreas, né, que contenha água e também nós temos pouca vegetação. A vegetação não consegue desenvolver nessas localidades, além pela falta de chuva, também as consequências do solo ser áridos também. Sobre as temperaturas, como nós temos pouca vegetação naquelas localidades e o solo ele ser árido também, as temperaturas elas se tendem a se elevar durante o dia, chegando até mesmo a 50 graus. Porém, é observado também que à noite essas temperaturas elas chegam o quê? Próximos a 0 graus, ou até mesmo menos que 0 grau. O que se observa é o fenômeno do quê? Da amplitude térmica, né? Ou seja, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima também. Sobre a vegetação, pessoal, naquelas localidades, como mesmo eu disse aqui durante a nossa aula, como não temos áreas com grandes quantidades de chuvas, ou seja, a sua pluviosidade é na média de, no máximo, 200 milímetros ao ano, além de nós termos um solo que é árido também naquelas localidades, a vegetação também ela não consegue o quê? Se desenvolver. Porém, em algumas localidades onde que se possui o quê? Um pouco mais de água, essa vegetação, sim, ela consegue se desenvolver. Porém, nós observamos que naquelas localidades, a vegetação ela é muito o quê? Localizada também. Então, é alguns pontos muito específicos que eu vou mostrar para vocês em algumas imagens posterior. E sobre os animais, sim, existem alguns animais que conseguem se sobreviver naquelas localidades também. Como, por exemplo, os lagartos, os serpentes, aves, insetos, roedores, mamíferos, principalmente os camelos nos desertos. Porque são alguns animais que conseguem percorrer muitos quilômetros para conseguirem, né, as suas fontes de alimentação e também para eles poderem o quê? Encontrar também água em algum determinado local onde que se tem também. Apresento para vocês agora 3 imagens, né, daí no caso, que não é aqui do Brasil, lembrando que o Brasil não tem o clima deserto, né? Então, são 3 imagens que mostram o clima desértico, né? Daí, no caso, vocês podem ver que existe poucas vegetações, mas em algumas áreas muito localizadas. Olha só, que nós temos pouca vegetação, mas a maioria do espaço que nós temos é sem vegetação. Geralmente, a vegetação ela está próxima ao quê? Algumas áreas que existe o que? Água disponível. Aqui eu trouxe para vocês uma característica muito importante que eu espero que vocês entendam também, né? O quê? Que no Brasil nós não temos o clima desértico, mas sim um clima semiárido. Existem alguns cientistas, alguns pesquisadores que estão afirmando que nas próximas décadas o Brasil pode desenvolver, principalmente na região semiárido, lá no sertão nordestino, que se transforma em áreas, né, daí no caso desértico.
Por quê, professor? Porque nós estamos o quê? Desmatando muitas áreas verdes, né? As florestas estão desaparecendo e estamos tendo uma modificação nas nossas áreas verdes. Então, aí nessas áreas, como vocês podem ver a partir dessas imagens daí, que sim, elas podem se transformar daqui a algumas décadas em algumas áreas desérticas. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês as principais características da área do semiárido. Lembrando que esta aula nós já tivemos lá na climatologia. Então, eu só estou trazendo os principais pontos para vocês estarem lembrando. Então, no semiárido também nós temos uma escassez de chuva, ou seja, chuvas irregulares, temperaturas altas e baixa umidade. Porém, não se compara ao quê? A uma área desértica. Aqui na região do semiárido, existe o quê? Uma irregularidade de chuvas de sim, mas chove em média 750 milímetros ao ano. Bem diferente, como mesmo frisei para vocês, que lá nas regiões de deserto, ela tem uma média de precipitação de 200 milímetros ao ano. Aqui também, referente às temperaturas, ela é na média de 27 graus, podendo sim ultrapassar um pouco. Bem diferente, como mesmo eu frisei anteriormente, que no clima desértico nós temos temperaturas em média de 50 graus, né? Então, vocês podem ver que são características bem distintas, né? Porém, temos que ressalvar, temos que afirmar, nas próximas décadas, sim, nós podemos ter o quê? Uma área desértica lá na região Nordeste, principalmente na região semiárido brasileiro. Lembrando também que aqui na região semiárido brasileiro, nós temos o quê? Os rios perenes. Diferentemente lá do clima desértico, onde nós não temos os rios perenes, né? Nós não temos rios lá naquelas localidades, né? A maioria das localidades, aí no caso. Aqui sim, nós temos os rios perenes, que na época de chuva, ela volta os rios a escoar água e durante a seca, os rios secam novamente, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha sobre a vegetação, daí no caso, do clima semiárido brasileiro. Essa aqui é uma imagem do clima semiárido brasileiro. E anteriormente eu mostrei para vocês o quê? Imagens do deserto, daí no caso. É o clima o quê? Desértico, daí no caso. Então, vocês podem ver que são bem diferentes uma localidade da outra. E na imagem ao lado eu trouxe um mapa para vocês verem a localização de que está o quê? A região semiárido brasileiro. Lembrando que essas matérias, esses conteúdos, nós já tivemos nas aulas anteriores, lá na nossa apostila número 1. Caminhando para o nosso final da nossa aula, então vamos ver agora o resumo dos principais itens que a gente viu durante a nossa aula. Então a gente viu o quê? Que na zona tropical, a precipitação no decorrer do ano ela não é uniforme. Então vimos também que na zona tropical a vegetação pode ser classificada em úmidas, semiúmidas e secas. Uma das maiores consequências negativas na vegetação da zona tropical é o aumento da variabilidade climática, seca e precipitação elevada, além das queimadas. Ou seja, vamos ter períodos muito longos de seca e vamos ter períodos muito longos de precipitação elevada. No clima desértico existe uma elevada amplitude térmica, como mesmo eu já frisei anteriormente, e no Brasil não existe áreas desérticas, mas sim semiáridas. Alguns estudos indicam que nas próximas décadas, com o avanço do desmatamento, algumas áreas do sertão nordestino poderá se tornar desértica, como eu já frisei anteriormente mesmo. Então agora vamos ver uma questão sobre esse assunto da nossa aula de hoje. Então a gente tem uma questão do Enem de 2018 que diz assim: a maior parte do território brasileiro está situado na faixa intertropical e, por isso, apresenta vegetação e clima correspondente a essa latitude. Das vegetações brasileiras descritas, qual delas corresponde a um exemplar de floresta tropical? Então, ele quer saber, a partir desses exemplares, o que seriam esses exemplares? Alternativa A, B, C, D e E. Qual delas que o quê? Que tenha a principal característica que corresponde a uma floresta tropical. Então, pause seu vídeo para você fazer a sua questão. Depois você volta para ver a alternativa correta.
Então, a alternativa correta é o quê? A alternativa C, a Mata Atlântica. Por quê, professor? Cerrado, Campos, Pradaria e Caatinga, pessoal, não corresponde pela sua totalidade a um exemplar de uma floresta tropical, mas sim a Mata Atlântica é o que se encaixa perfeitamente sobre um exemplar de uma floresta tropical. Bom, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos agora começar a nossa apostila, do capítulo 9, nossa unidade número 9, que vamos fazer o quê? Agora, debater as grandes formações vegetais do Brasil. Então, nós vamos ver este tema. Então, nós saímos de uma área mais do que macro, da área mais globo, do mundo todo. Agora, nós vamos focar dentro da geografia do Brasil, o que? A parte da vegetação do Brasil. E o que nós vamos estudar na próxima aula? As características gerais, ou seja, eu vou dar um panorama geral sobre as principais características sobre as formações vegetais do Brasil e também nós vamos ver como que se deu a formações das florestas brasileiras, Nós vamos trazer umas características mais históricas. Como é de costume, eu peço para vocês fazerem todos os exercícios da nossa unidade número 8. Também lê a nossa unidade número 8. Faça os 3 exercícios propostos que estão na sala do Class também, que é muito importante para vocês estarem fixando este conteúdo. Em caso de dúvida, pessoal, é só vocês estarem me chamando lá pelas redes sociais ou vocês podem estar mandando um e-mail também para mim. Desejo a todos e a todas vocês ótimos estudos, continue se cuidando e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, pessoal.